Decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região deferiu a suspensão da partida entre Palmeiras e Flamengo, que aconteceria amanhã. O motivo é o óbvio, né? Que é um risco à saúde e à integridade dos funcionários do clube. Trata-se de uma ação civil pública ajuizada na Justiça do Trabalho pelo Sindicato dos Empregados em Clubes, Estabelecimentos de Cultura Física, Desportos e Similares do Estado do Rio de Janeiro, Sindeclubes, em face da CBF e do Flamengo. No entanto, o Flamengo, antes mesmo de ser citado, se manifestou favorável à suspensão da partida e corroborou, inclusive, com a inicial, informando que sim, há um surto e que é possível que haja pessoas infectadas e que não estejam sendo detectadas pelo teste. Na decisão, isso fica claro que há esse surto, que há grande possibilidade de que os testes, né, realizados 2 a 3 dias antes da partida, eles aconteçam antes de uma nova infecção, quer dizer, o atleta ele pode ser infectado depois de ter sido feito o teste antes da realização da partida, ou mesmo ele pode estar infectado e não ter sido detectado pelo exame, que seria um falso negativo. Então, por motivos óbvios, porque não tem, é uma doença mortal, né, uma doença que pode inclusive matar, que é uma doença que ela muito embora ela seja mais grave em pessoas que são mais idosas ou de grupos de risco, não há só atletas no staff do Flamengo, né? Há pessoas mais idosas e, além disso, mesmo para aqueles que são atletas, eles têm familiares e podem levar o vírus e contaminar outras pessoas. Não, portanto, para que se mantenha um ambiente saudável e de menor risco possível, o doutor Felipe Olmo, juiz do trabalho, né, ele deferiu uma liminar para que houvesse suspensão. A liminar é datada de hoje, e caso a CBF e a Flamengo também, qualquer dos réus descumpra, ele aplica uma multa de 2 milhões de reais. Além disso, é bom lembrar que descumprir ordem judicial é crime e, portanto, não exatamente a CBF, mas o dirigente que fizer, porque a CBF é uma pessoa jurídica, mas o dirigente que for responsável pelo descumprimento da ordem judicial pode ser, inclusive, processado criminalmente. É muito difícil que isso seja revertido até amanhã, então o mais provável é que, de fato, não aconteça a partida, né? E aí você vê a diferença entre uma decisão que privilegia a saúde pública, e, aliás, é bom dizer que a decisão da Justiça do Trabalho prevalece sobre a do STJD, então não vai haver partida, a não ser que se consiga reformar essa decisão, que eu acho muito difícil daqui para amanhã. Mas aí você vê a diferença dessa decisão, que obviamente se preocupa com a saúde pública, com a decisão do STJD, que é claramente política. Basta ler. Primeiro, eu fiquei bastante horrorizada com o fato de não ter sido da própria CBF não querer suspender a partida. Passado essa meu susto, eu tomei um outro susto, que foi saber que o STJD tinha negado o adiamento da partida. Mas nada disso me deixou tão horrorizada quanto o fundamento da decisão do STJD. Claramente político. Eu brinco que, se é para me fazer de trouxa, pelo menos finja, né? Pelo menos tente me enganar. O STJD não tentou enganar. A fundamentação dele está muito clara, que não é jurídica. Basta ler a decisão. Vou ler uns trechos aqui para vocês. No presente caso, como já dito, o clube requerente não sofre com qualquer obstáculo financeiro impediente à recomposição do seu elenco, malgrado tenha sido atingido, indubitavelmente, pelo imponderável acontecimento de uma contaminação em série dentro de sua delegação, que é de todo lamentável. O interesse privado e egoístico do clube requerente não pode, entretanto, prevalecer em detrimento da própria competição e, consequentemente, do coletivo de agremiações que lhe integra. Ou seja, o Flamengo tem dinheiro, pode contratar novos jogadores. Então, se vira Flamengo para daqui até domingo, né? Para domingo, pouquíssimos dias, contratar mais jogadores, colocar no bid,
né, inscrever na competição e colocar para jogar, porque é super tranquilo isso, é muito rápido. Vocês veem, né? Vocês veem quando chega um jogador novo, como é rápido esse trâmite. Pelo amor de Deus, nenhum time pode ser obrigado a ter que contratar para uma partida e muito menos colocar para jogo um atleta que acabou de chegar. E é difícil, não é assim que se encontra um atleta. É uma coisa assim surreal, é surreal esse fundamento. Não bastasse isso, ele prossegue. Aliás, como é público e notório para aqueles que acompanham o futebol, dentre as agremiações que sempre perseguiram quanto antes a volta dos campeonatos, o próprio Flamengo sempre ocupou posição de protagonismo. O que é isso? Uma vingança espizinhando o Flamengo porque quis retornar a uma atividade, fazer com que voltasse a uma atividade da qual eles vivem? Porque esse pessoal vive de futebol, a CBF vive de futebol, o STJD vive de futebol, e eles entendem que a atividade não deveria ter continuado, então a gente deveria ter ficado com tudo parado até agora. Quero saber como é que os clubes pagariam suas contas. A CBF ia ajudar com quanto? Ia segurar, ia pagar as contas dos clubes até quando? Só o Flamengo quis voltar com o futebol? Mas espera aí, o Flamengo que fez voltar ao futebol ou foi a CBF? Não é a CBF que tem esse poder de decisão ou é o Flamengo? O Flamengo tem mais poder de decisão sobre o retorno do futebol do que a CBF? Tá certo. E o que isso tem a ver com o caso concreto? Absolutamente nada. Você querer que retorne a atividade de futebol não quer dizer que você queira que retorne a qualquer custo. Você quer que retorne dentro do máximo de segurança possível. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E ele prossegue. Malgrado não se desconheça e sequer se discuta a posição extremada pela infectologista contratada pelo Flamengo para emitir o parecer juntado aos autos recomendando a suspensão das atividades do seu elenco, não se pode olvidar que, lá do outro, também a Confederação Brasileira de Futebol consultou os mais renomados profissionais, dentre os quais, inclusive, o chefe do departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, para firmar um protocolo previamente aprovado e em pleno vigor, onde não constou nenhuma recomendação no sentido de suspender as atividades daqueles clubes que se depararem com contaminação em série em seu elenco. Então vamos lá. Eu tenho um laudo de uma médica dizendo, nessa situação aqui, no caso concreto, é perigoso voltar a jogar, não voltar a jogar, mas é perigoso fazer a partida, porque eu tenho um surto, eu posso ter atletas testados com falso negativo, e eu vou colocar em risco a vida de outros atletas que estejam saudáveis. Atletas e staff, vamos lembrar que não é só atleta. Pois bem, o que disse o STJD? Não. Existe um protocolo anterior que não previa essa situação. Ora, o protocolo não tem como prever todas as situações que vão acontecer no futuro. Principalmente numa situação dessa que a gente está falando de uma doença nova, né? Uma doença que não se conhece tanto sobre ela, que está todo mundo aprendendo, ainda principalmente naquela época. Pois bem, ele usou inclusive o nome do médico que teria sido consultado para fazer o protocolo da CBF, mas o protocolo é da CBF. Para dizer que não, protocolo prévio não havia previsão disso. Mas o que interessa é o caso concreto. O protocolo não vai prever tudo. O protocolo é uma série de regras para tornar o mais seguro possível a atividade. Só que ele não tem como prever todas as situações. E nem que todas, e é possível que nem todas as regras sejam cumpridas. Então vamos pensar, um avião tem um protocolo de segurança. Protocolos muito rígidos de segurança, que fazem com que a aviação seja segura. Mas aviões caem. Por quê? Porque tanto algumas vezes se descumprem os protocolos, como há situações que você não consegue imaginar. A vida, ela traz situações que o ser humano às vezes não consegue imaginar. Então o protocolo ele não pode ser a resposta para tudo. Ele é uma regra, é um princípio básico, mas você pode deparar com situações que te façam ter que pensar em outras soluções. Isso não é mudar a regra como fez a CBF,
de mudar a regra no meio de campeonato para dizer que tem que um número mínimo. Antes não tinha número mínimo de atletas, agora tem. E o pior, estabelece um número mínimo de atletas como 13, aí o Flamengo tem 12, e o que ela faz? Não, mas você pode escrever mais 6. Que espécie de regra é essa? Enfim, não é mudar a regra no meio do campeonato, é estabelecer, verificar que no caso concreto, aquele protocolo ele não é adequado, porque ele não previa uma situação X, que a partir do momento que ela passa a ser observada, você tem que achar uma solução. Ora, se eu tenho um surto que pode causar uma situação de risco seríssimo à saúde e à vida das pessoas, se eu tenho um surto, e é óbvio e claro que haverá pessoas testando falso negativo e que poderão contaminar outras, eu suspendo a partida. Não é nenhum drama suspender uma partida. Já foi feito isso pela CBF várias vezes, até sem motivo, até por pedido de televisão. Mas por questão de saúde não dá, né, CBF? Por questão de saúde não dá. O importante é que o Palmeiras tenha duas partidas. STJD também tá nessa. O importante é que o Palmeiras tenha 2 partidas jogando com times arrebentados. Mas não deu dessa vez. Parece que não, pelo menos até agora. Porque às vezes tudo pode mudar, não é? Mas cabe recurso da decisão da Justiça do Trabalho. Mas eu não acredito que vá mudar. Então, parece que essa malandragenzinha do espírito de porco não vai dar certo, tá bom? A partida, portanto, até agora, dia 26, às 16h24, ela tá suspensa. Um abraço, gente.